Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Eu sem ti nada serei, Senhor. Eita glória, aleluia, paz. Como é que vocês estão? Firmes no caminho do Senhor? Firmes na promessa? Como é que estão essas guerreiras que se alistaram no exército? Estão no campo de batalha? Ou correram para a trincheira? Estão sentadas, escondidas, esperando a coisa acontecer? Nós temos que estar em movimento, em direção a Jesus, glorificando a esse, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. Ele pagou um alto preço por nós. Nós não podemos esquecer disso. A gente, às vezes, um amigo faz algo por nós, ou o marido, ou o filho, e nós nunca esquecemos, sempre vamos lembrar daquilo. É um anel, uma aliança, uma flor, é um aniversário surpresa. E o que Jesus fez por nós? Não podemos esquecer. Ele deu a vida dele por nós. E nós não merecia. E nós não merecemos, porque nós sempre estamos errando e pecando. Nós pegamos o manual que nos diz como devemos agir e lemos só o que nós queremos. Mas não é assim que funciona, mulheres. Mulheres guerreiras, não importa a luta. Tem um louvor que diz assim: a luta vem e passa, não desanime não, pois quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Então, você crê em Jesus? Você crê que Ele é Filho de Deus e que Ele pagou um preço? Pagou, e foi muito caro. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo assim: eu estou pagando o preço. Você nem sabe o que é pagar preço. Tenho certeza que você não passaria pela cruz como Jesus passou. Jesus levou a cruz sem merecer. Jesus foi pregado na cruz sem merecer. Olha, minhas amadas, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso sobre a tua casa. Eu e meus filhos serviremos ao Senhor. Satanás não tem autoridade sobre a nossa casa. A nossa casa é consagrada, consagramos ao Senhor. Só entra, só tem coisas lá que é permitida. Vamos louvar ao Senhor todos os dias. Vamos falar desse amor, esse amor grande, tremendo que Ele tem por nós. Então eu creio que vocês estão na guerra, que vocês não vão desistir. Aquelas mães que choram de noite nos seus quartos pelos seus filhos que podem estar doentes, ou podem estar na droga, ou viciados no alcoolismo, ou são aqueles que se trancam no quarto e ficam vendo pornografia. Vamos guerrear pelos nossos filhos. Nós não vamos aceitar o que é errado. Não vamos aceitar o que é errado. Sabemos conversar com eles sobre isso. Sabemos determinar para eles que eles têm que nos respeitar e respeitar a casa que a gente consagrou a Deus. Dizer para eles: vocês não estão fazendo contra mim, mas vocês estão fazendo contra o Criador. E se Deus resolver tirar a tomada e lá desconectar o fio, já era. Não tem volta. E vai chegar esse dia. E vai chegar esse dia. Por isso que nós oramos e declaramos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vai ser assim. Até a volta de Jesus. Até a volta. Não podemos ter dúvida. Não existe um muro. As pessoas falam: tem um muro. Eu estou em cima do muro, pastor. Aqui em cima do muro. Aqui em cima do muro. Se tivesse um muro no mundo espiritual, esse muro pertence ao diabo. Se você está em cima do muro, você é dele, não é de Deus. Porque com Deus é sim, sim, não, não. E ponto. Entenda isso. Ai, pastora, mas eu sou humano, eu sou carne. Jesus era filho de Deus, mas ele estava aqui na terra como 100% homem. Ele tinha todos os desejos, ele não pecou, ele não cedeu à vontade do pecado. Ele foi firme, porque ele veio aqui para pagar um preço por nós. Pense nisso que eu estou te falando.
Pense nisso. Ore pelos seus filhos, lute por eles. Os filhos são herança do Senhor. Ore por eles. Não aceite o que é errado, mas ore por eles. Clama aos céus. Deus. E Deus diz na palavra que Deus inclina os seus ouvidos. Ele quer ouvir as nossas orações. Diz na palavra que o Espírito Santo leva com gemido inexprimível a Deus as nossas orações. Porque às vezes a gente nem força para orar a gente tem. Mas eu aconselho, feche a porta do seu quarto, se ajoelha e ora. A pastora, eu posso orar de pé? Pode. Eu creio que de pé nós guerreamos. Quando a gente vai guerrear contra o inimigo, a gente fica de pé. O soldado não fica sentado. Mas muitas vezes a gente olha de joelho, chorando com o rosto no chão e reconhecendo a nossa falha, nossos pecados. Davi fez isso. O rei Davi fez isso. Ele era tão sincero nas orações dele que Deus perdoou o pecado dele. Sei quem conhece a história de Davi. Quero dizer para vocês e quero pedir para vocês declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias, todos os dias. Meu filho é uma bênção. Meu filho vai ser um grande homem. Vamos fazer isso? Vamos orar? Vamos orar aí todos os dias? Eu quero fazer uma leitura com vocês. Só um pequeno. É Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 50. Presta atenção, que diz aqui. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando alguém disser que não precisa ir ao templo, não precisa ir à igreja orar, essa pessoa é mentirosa. Os discípulos se reuniam no templo para orar. Tem uma passagem que João e Pedro estavam indo ao templo para orar e encontraram um paralítico na porta. E ali houve um milagre. O paralítico andou, até entrou no templo. As pessoas ficaram, não é aquele que fica lá na porta pedindo esmola. Sim, era ele mesmo. Ir ao templo para adorar a Deus com seus irmãos. Se alimentar da palavra que sai do altar, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Entendam isso. Nós alimentamos nosso físico com o café da manhã, com o almoço, café da tarde, com a janta. Mas a nossa alma precisa de alimento espiritual. E é a palavra. Eu vou aos cultos. E eu pego, quando meu pastor está no altar pregando, eu presto atenção que aquele é alimento para mim. Eu não fico pensando no meu filho nem nos meus irmãos. Eu pego para mim esse alimento. Que eu preciso, porque eu vou guerrear. Eu vou guerrear no mundo espiritual e eu tenho que ter esse alimento espiritual. Eu não vou guerrear contra a carne e o sangue. É contra o mundo espiritual, onde os demônios estão agindo. Onde foi aberta uma brecha e o demônio agarrou nosso filho, agarrou nossa família. Então, meus amados, vamos ao templo orar com nossos irmãos. Ai, pastora, mas dá muita fofoca. Ai, porque não sei o quê. Você tem tempo de ficar prestando dentro da igreja? Você está lá adorando a Deus, está prestando atenção nos teus irmãos, na fofoca? Ou na roupa que eles vão? Para pensar. Ou no sapato que eles vão. O seu marido está sentado ao lado da esposa, sua esposa está sentada lá. Você tem tempo para essas coisas? Não, você tem que focar lá no altar. É oração, é louvor, é adoração.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui Jesus está subindo aos céus. E quando ele está subindo, ele diz assim: vou interceder ao Pai que envie um Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo que habita dentro de nós, dentro desse templo. Eu sou igreja, não. Eu sou um templo. Você é um templo. E o Espírito Santo habita. Nós temos que manter esse templo limpo, sem palavrão, sem assistir coisas que não vale a pena assistir. Hoje em dia nem reportagem vale a pena assistir. Que é umas, olha, se torcer a televisão sai sangue. E às vezes a novela, o filme, dependendo do que for que está passando, faz a gente ficar irado, gente. E nós não podemos ficar torcendo às vezes contra a esposa e a favor da amante. Eu já vi isso acontecer. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Vamos adorar o nosso Pai. Jesus teve morte de cruz por nós. Ele se entregou por nós naquela cruz. Diz a palavra que o véu se rasgou e deu livre acesso a nós para nós conversar com Deus. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? O que seria de nós? Então aqui os discípulos estão vendo ele ir embora. Ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ficou aqui ainda na terra. A palavra diz que ele se apresentou aos seus discípulos. E agora ele está subindo ao Pai. Está lá, sentado do lado do Pai, à destra. É Ele que nós adoramos. É Ele que nós erguemos a mão e louvamos. É para Ele que nós dizemos: sim, Senhor, eu quero fazer parte. Eu confesso o Senhor como meu Salvador. E com Ele, para Ele, toda a honra e toda a glória. Não tem outro, não tem outro. Somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Vamos orar? Senhor meu Deus, Paizinho querido, obrigada, Deus, obrigada por esse momento, obrigada pela vida dessas famílias que estão sendo representadas por cada mulher. Pai, por cada marido. Pai, ouve as nossas orações. Pai, a palavra diz que o Senhor inclina seus ouvidos, pois nós estamos clamando pelos nossos filhos. Se tiver alguém com um filho doente em casa, Pai, Senhor, derrama do seu óleo, e que esse óleo venha passar por esse corpo, curando ossos, carne, Pai, e nervos. Em nome de Jesus eu peço. A palavra diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Os milagres que o Senhor fez lá, o Senhor vai fazer aqui. E muitos milagres já aconteceram. Pai, eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu te peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, todo mal, tudo que não pertence ao Senhor, drogas, vícios de pornografia, alcoolismo, falta de respeito com os pais. Pai, em nome de Jesus eu repreendo agora. Em nome de Jesus, Satanás pega tudo que é teu, mas tudo que é teu, e bate em retirada dessa casa. Em nome de Jesus, eu oro. E em nome de Jesus, eu peço ao nosso Deus, o grande El Shaddai, que nunca perdeu uma guerra, que a nossa família seja livre. E declaro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém, amada? Você pode declarar isso? Ore, não desista. Não desista da sua família. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu sou a pastora Leia e eu congrego na igreja Comunidade Aliançados. Pertence ao bairro Uberaba. Se quiserem fazer uma visita, temos culto às quinta-feiras, às 20 horas.
temos culto no domingo, às 9 horas da manhã e às 18h30. Fica um convite aí para vocês que estão precisando realmente servir ao Senhor, realmente ouvir e pegar um alimento que vem do altar, que é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor esteja sobre sua casa e sobre sua família, em nome de Jesus.